Olá, queridos! Bem-vindo ao canal Macetando Português. Eu sou a professora Desirê. Bora macetar? Hoje vamos falar sobre o encontro vocálico. Já falamos sobre o encontro consonantal, então se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, assista. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like se você gostar desse vídeo e me siga lá nas redes sociais, @Macetando Português, hein? Te espero lá. O que é o encontro vocálico? É o mesmo raciocínio do encontro consonantal. Você vai ter um agrupamento, só que nesse caso de vogais, e semivogais, aqui aparece um termo novo, que eu vou explicar melhor o que é, sem consoante intermediária. Então, você vai ter uma vogal se encontrando lá com outra, sem nenhuma consoante ali entre elas. E aí, eu coloquei uma notação para facilitar aqui a explanação do assunto. Toda vez que você vir Vzão, V grandão, eu estou me referindo à vogal. Se você vir Vzinho, já é a semivogal. E o que é semivogal? Semi é um prefixo que indica metade, meio, né? Uma coisa meio a meio, parcial. Por quê? Porque, nesse caso, as semivogais, elas não vão ter as mesmas características que as vogais. Elas deixam de ter a mesma característica. Na verdade, são as vogais I e U, que nesse caso, quando se encontram com outras vogais, caso seja na mesma sílaba, elas acabam se tornando semivogais, também conhecidas como semiconsoantes ou glides. Olha só que chique o termo em inglês, glide. É a mesma coisa que semivogal. E por que uma semivogal? Porque ela deixa de ser, de ter as mesmas características que uma vogal. Porque, como vimos, a vogal é a base da sílaba. E nesse caso, a semivogal, ela não vai ser a base. Ela estará se apoiando na vogal, assim como uma consoante se apoia, por isso o nome semiconsoante, que ela acaba tendo uma característica de consoante, mas não pode ser chamada de consoante, porque a corrente de A passa livre, né? Consoante não, mas também não podemos chamar de vogal, porque ela se apoia na vogal, ela não é a base, então ela é uma semivogal. Nós vamos entender isso melhor quando virmos os exemplos, tá? Mas o importante é que você saiba disso, que geralmente as semivogais são I e U, quando se trata desses encontros, mas vocês vão ver que há outras vogais que podem assumir essa posição rebaixada nos encontros, né? Mas vamos avançar. Assim como nos encontros consonantais, o encontro vocálico pode ocorrer em sílabas diferentes também. Por exemplo, você vai ter, então, a forma Vzão, traço Vzão, né? Cada vogal na sua sílaba. Isso se chama hiato. Esse processo de encontro que cada um fica na sua sílaba correspondente, Vzão, Vzão, vogal, vogal, você tem então o que se chama de hiato. E olha que legal, a própria palavra hiato, quando você separa, divide silabicamente, você tem uma vogal de um lado e logo seguida de outra vogal em outra sílaba. Então, de um lado uma vogal, de outro lado outra vogal, sílabas diferentes. Então, é o hiato, né? Então, você percebe que o próprio nome hiato já te dá essa dica, né? São vogais que se encontram em sílabas separadas. Mas há muitos outros exemplos assim. Você tem nas palavras saída, A e o I, ó. O A tá junto com o S, sa, e o I fica sozinho, logo seguido do A em outra sílaba. Por isso, um hiato. Ruim, ruim, ruim. Ah, o U fica de um lado, o I fica de outro, junto com o M. Então, você tem aqui duas vogais se encontrando sem consoante intermediária, assim como o A e o I também, o I e o A aqui também. E em KI também, ó, KI. Nenhuma consoante intermediária, elas estão se encontrando, só que em sílabas diferentes. O nome disso é hiato. Muito simples. Mas o encontro vocálico pode ocorrer na mesma sílaba também. Esses encontros podem ocorrer de diferentes formas quando se trata da mesma sílaba. Você pode ter a seguinte estrutura: Vzão, Vzinho, que seria uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, ou você pode ter uma semivogal, Vzinho, né, e o Vzão, que seria a vogal, na mesma sílaba. Nessa ordem. Então, você pode ter vogal, semivogal ou semivogal, vogal, tá? Sempre nessa ordem. E aí, nós chamamos esse encontro de duas vogais na mesma sílaba, sendo Vzão, Vzinho ou Vzinho, Vzão, de ditongo. Di, né? Porque lembra dois, então, muito fácil. Duas vogais na mesma sílaba. Porém, como nós temos aqui maneiras diferentes das vogais se encontrarem na mesma sílaba, não adianta só chamar isso de ditongo.
Você precisa especificar mais quando for na ordem Vzão, Vzinho e quando for o contrário, Vzinho, Vzão. E aí, então, nós chamaremos a ordem Vzão, Vzinho de ditongo decrescente. Agora, quando você vir primeiro a semivogal e depois a vogal, Vzinho, Vzão, aí nós chamaremos de crescente. Vê que quando é Vzão, Vzinho, decresce, vai descendo, por isso decrescente. Quando é Vzinho, Vzão, vai subindo, por isso crescente. Mas não adianta só especificar isso. Você precisa ser mais preciso. Olha só que interessante. Quando se trata dos ditongos, não adianta só chamar de decrescente ou crescente. Você também tem que ir além. Você vai perceber que alguns ditongos, algumas vogais, quando se encontram na mesma sílaba, o ar passa todo pela boca. Já outras, o ar vai se dividir para o nariz, uma parte vai para o nariz. Aí você já imagina o que temos, né? Nós vamos ter ditongos que serão orais ou nasais. Um ditongo pode ser oral ou nasal. Mas não para por aí. Não adianta só falar que é decrescente ou crescente, que é oral ou nasal. Precisamos ir além. Além de você especificar se é decrescente ou crescente, oral ou nasal, nós precisamos perceber se esse Vzão aqui, seja decrescendo ou crescendo, se ele tem um timbre aberto ou fechado. E nós já vimos sobre timbre aqui, sim, e agora a gente vai ter que ir além. O ditongo, então, ele pode ser aberto ou fechado dependendo do Vzão. Se o Vzão for constituído de uma vogal de timbre aberto, o ditongo será aberto. E aí nós teremos os possíveis encontros. Tem mais tipos, mas eu só botei 3. Ai, el, oi. Sim, porque a e o são vogais abertas, de timbre aberto. E um macete interessante para você gravar as vogais de timbre aberto é só você ver como que fica a sua cavidade bucal. O Bechara mostra isso, né? A cavidade bucal fica mais aberta para as vogais de timbre aberto. Ó, a, e, o, a, e, o. Cavidade bucal mais aberta, mais abaixada. Agora, quando você articula as vogais de timbre fechado, essas aqui de vermelho, que são os Vzões, você fala, ó, eu. A boca fica mais fechada. Aí é fácil. Sempre que você vira um encontro e que o Vzão é a, e, o, você já sabe que tem a ver com o ditongo aberto. Aí fica ai, el, oi. Agora, se o Vzão for u, e ou o, ou as vogais nasais, an, en, on, aí pode ter certeza que se trata de um encontro aqui, se estiverem juntos a uma semivogal, obviamente, se tratará de um encontro vocálico de timbre aqui fechado, porque o Vzão é de timbre fechado, tá bom? Mas como que funciona isso na prática? Como observar esses exemplos aí no dia a dia, na hora de pronunciar essas palavras que têm esses encontros possíveis nas sílabas? Bem, isso nós veremos no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e eu te espero no próximo vídeo. Até mais!